Olá, meu povo lindo! Deus abençoe você em nome de Jesus. Estamos aí com a célula que é o poder da igreja nos lares, é algo sobrenatural. Devido a esse tempo de pandemia, a gente sabe, você sabe que nós estamos fazendo online, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, para cada líder de célula, para o pessoal das redes, rede azul, amarela, verde e também a vermelha, que é da juventude. Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus, é com muito prazer que estamos aqui levando a palavra do Senhor através da internet, através online, né? Do que a gente pode fazer nessa época, mas com muita alegria mesmo, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos colocando aqui a nossa vida na presença do Senhor. Eu desejo que a sua família esteja bem, que você tenha a sua família guardada. Se tem alguém da sua família que está com Covid ou está doente, vamos orar agora nesse momento, colocando na presença do Senhor. Vamos apresentar a Deus agora a sua casa, a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, porque nós temos que aprender a agradecer por todos os momentos. Não só pelo tempo bom, mas também pelos tempos difíceis. E agradecemos por essa época. Nos ajude a aprender aquilo que o Senhor tem a ensinar para a humanidade com essa época. Abra o coração do povo, abra o nosso coração, para que possamos viver o melhor do Senhor enquanto estivermos aqui. Quero colocar aquelas famílias enlutadas, aquelas pessoas que têm familiares, meu Pai, contaminados, que a Tua mão alcance. Coloque a Tua mão também sobre aqueles que têm outras enfermidades e têm sofrido. Senhor, liberta em nome de Jesus. Que a unção de cura venha tomar conta dessa casa. Que o Senhor venha tocar parte desse corpo, de órgãos internos, e venha libertar de todo o mal, em nome de Jesus. E se há alguma pessoa onde o inimigo tem aprisionado com enfermidade, nós damos uma ordem que bata em retirada, que vá embora dessa vida e dessa casa e não volte mais, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Que bom poder estar junto com você aqui. E a gente está na célula hoje, né, trabalhando, né, as 5 alianças. Já falamos da aliança com Deus, nós precisamos ter um compromisso com Deus. Falamos sobre a aliança com a família, do compromisso do cônjuge, do compromisso com os filhos, dos filhos com os pais, para que haja uma família santa, uma família fortalecida, porque uma família fraca destrói a sociedade. Uma família fraca, a igreja será fraca. Precisamos de famílias fortalecidas. Isso simboliza através da aliança, de compromisso. E agora também falando sobre a terceira aliança. Daqui a pouquinho a gente vai entrar lá. Agora nós vamos quebrar o gelo, nós vamos com uma dinâmica que vai entrar naquilo que a gente quer falar também junto com você. Vamos lá então para a dinâmica em nome de Jesus. Fala galera top, antes desse vídeo, olha o que chegou aqui no nosso canal, os bonés muito top, esse aqui ó, 70x7, chegou esse aqui ó, John 3,16, muito louco, olha isso aqui, Jesus, e todos ó, olha aqui, King Jesus, e olha só, todos com a nossa marca top agora, gente. Ó, você não pode perder isso aí, né? Corre lá no site www.prgonçalvesfilho.com. Adquira lá, também tem o nosso kit que está na promoção, o kit com os 3 livros de dinâmicas e quebra-gelo, tem as camisetas que vai chegar daqui a pouco no site, vai ser muito top. Corre lá no site então, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e deixa um comentário aqui falando para nós se esse canal está sendo bênção para você. Então vamos agora para a dinâmica, vai! Eu sou o pastor Gonçalves Filho, estamos aqui para mais uma dinâmica. E na dinâmica de hoje nós vamos falar sobre corpo de Cristo. E para isso nós vamos precisar de folhas de papel e de um caderno. E você vai ver agora na dinâmica, na prática. Vai! E aí galera, tudo bem com vocês? Beleza! Bom, hoje nós temos uma dinâmica muito legal. Vou entregar para cada um de vocês. Olhe bem, eu estou entregando na mão de vocês. Ok? Todo mundo recebeu? Eu vou perguntar, vocês têm que me responder, tá bom? Tá. O que tem na sua mão? Folha. Uma
folha. O que tem na sua mão? Uma folha. O que tem na sua mão? Folha em branco. Na sua mão tem o quê? Papel. Papel. O que tem? Papel vazio. Papel vazio. O que tem? Uma folha. Uma folha. Uma folha. Isso é? Uma folha de caderno. Uma folha de caderno. Todo mundo tem uma folha? Mas calma aí. Isso aqui não é um caderno? Não, caderno não, caderno? Não é um caderno? Não, só folha do caderno. Como não é um caderno? Gente, hoje nós vamos aprender. Isso aqui é o quê? Caderno. Se colocar uma folha aqui, outra folha, uma folha, só tá meio bagunçado, né? Outra folha, dá uma ajudadinha com aqui certinho. Nós temos um caderno. E assim somos nós também. Nós vamos aprender com essa dinâmica, assim somos nós. Você é um corpo? Ela é um membro. A palavra de Deus nos diz assim que nós somos parte do corpo de Cristo. Eu sozinha não sou o corpo. O João sozinho não é o corpo. Assim como nessa ilustração, uma folha só não é um caderno, nós sozinhos não somos o corpo de Cristo. Então vamos aprender com essa dinâmica, que cada um precisa fazer parte do corpo. Nós precisamos ter unidade. O fato de ter a folha não fez o caderno. O fato de ter um membro, nós não faremos o corpo. Amém? Agora, fique com a mensagem. Ninguém consegue ser corpo sozinho. O braço não é mais importante do que o dedão do pé, porque ele é mais visto. Por exemplo, com a mão você pode pegar um objeto, mas é com o cotovelo que você tem a flexibilidade. Cada membro do corpo tem as suas características e as suas funções, e no corpo de Cristo é da mesma forma. Todos os membros são fundamentais para, juntos com a cabeça, que é Jesus Cristo, formarmos o corpo de Cristo. Por isso vamos amar e respeitar os diferentes membros do corpo de Cristo, porque juntos nós temos uma missão, e a nossa missão é salvarmos almas para o reino de Deus. Sabe por quê? Quem topa com Cristo é top! Valeu! É isso aí, gente. As 5 linguagens, né? As 5 alianças, melhor dizendo. Estou longe agora com o tema aqui. As 5 alianças, nós trabalhamos já a aliança com Deus, né? Falamos sobre a aliança com a família e agora a aliança com a igreja. Sabe, querido, Deus nos criou para viver em comunidade. Deus não nos criou para ser uma ilha, para ficar reservado. Algumas pessoas falam assim, eu busco a Deus em casa. Eu busco ao Senhor em casa. Não é a mesma coisa. Deus não criou a gente para buscar a Deus na nossa casa, cada um do seu lado. O Senhor quer que nós vivamos em comunhão, uns com os outros. É uma necessidade para que a gente tenha comunhão, para que a gente se aproxime, para que a gente conheça os problemas uns dos outros, aprenda a lidar com o temperamento um do outro e a gente possa crescer, melhorar, sermos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. É engraçado que Jesus pega para a sua igreja, pega para o seu grupo, para a sua célula, ele pega 12 pessoas. E 12 pessoas com problemas. Ele não pega gente boa, ele podia ter escolhido lá a galera religiosa que conhecia bem a palavra, fariseus, saduceus, entre outros, né? Mas ele escolhe gente simples, pescadores, publicanos, que todo mundo odiava, né? Que eram os cobradores de impostos, que eram judeus que trabalhavam para Roma e cobravam imposto do próprio povo e às vezes roubava o próprio povo. Então, o povo odiava o publicano, odiava aquele tipo de gente, mas Jesus chama justamente essa galera, chama justamente esse povo e começa a trabalhar a vida de cada um, ajudando cada um a se comportar como realmente Deus desejava, Deus deseja, ensinando a palavra a todo mundo. Ele andava perto das mulheres, das prostitutas, de gente do bem, de ladrões.
foi crucificado entre ladrões. Puxa vida, Jesus é fantástico. Mas mesmo em meio a tudo isso, ele permaneceu como a garça faz enquanto está no lamaçal, né? Você olha para uma garça que está na lagoa, no lamaçal, mesmo em meio ao ambiente onde ela está, ela continua com as suas penas brancas, limpas. Jesus estava num ambiente contaminado, mas ele continuava puro e santo. Da mesma forma, ele deseja que nós sejamos assim, que nós sejamos puros e santos, mesmo num mundo tão perverso, num mundo tão sujo, que nós sejamos luz, candeias, que sejamos aqueles que vão mostrar o caminho no meio do mundo de trevas tão tenebrosas como o da nossa época. Ok? Então vamos falar sobre a aliança com uma igreja. É necessário ter uma igreja? Com certeza é muito necessário você estar numa igreja. Você ter uma aliança, você pertencer a uma igreja. O slogan da nossa Igreja Batista aqui em Ribeirão Cascalheira é que nós não somos apenas, não fazemos parte de uma igreja, mas nós pertencemos a uma família. Esse é o nosso alvo e queremos alcançá-lo, cuidar de cada pessoa, estar perto, ajudar um ao outro. Eu fico encantado com essa igreja nossa, a nossa família, porque quando a gente levanta um alvo para ajudar alguém, fazendo um propósito, uma campanha para levantar recursos, é coisa talvez assim de horas a gente já consegue arrecadar as coisas, uma cesta básica, por exemplo, e a gente consegue ajudar muita gente. Eu vejo o grande amor que essa igreja tem, e é uma igreja muito trabalhadora, muito serva, já aprendeu a servir, graças a Deus. São algumas das qualidades da nossa família batista. Graças a Deus, nós temos muito que alegrar. E o nosso desejo é que cada vez mais nós possamos agregar as pessoas, ajudar com que as pessoas cheguem para Deus e elas tenham um compromisso, uma aliança com o Senhor, se sintam amadas, descubram o seu propósito, descubram por que estão aqui e comecem a executar, a viver o sonho de Deus, o projeto de Deus para a própria vida. Não há nada que possa preencher tanto o nosso coração, como descobrir qual é a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso ministério. E graças a Deus, é dentro de uma igreja que você vai conseguir entender a si mesmo. É dentro de uma igreja que você vai conseguir descobrir o seu propósito e vivê-lo e executá-lo. O Senhor não apenas te chamou para aceitar a Jesus, mas Ele chamou você para que pertença a um grupo, a uma família. E que essa família venha estar ajudando você a crescer e a ser uma pessoa transformada. Eu quero deixar essa pergunta para você. Presta atenção. Por que há tantos ministérios e igrejas diferentes? O que você acha? Por que há tantos ministérios e igrejas diferentes? Algumas pessoas criticam dizendo, puxa, mas há muita igreja, há muita religião hoje em dia. Qual que é a certa? Qual que é a ideal, a melhor? O que você acha sobre as igrejas diferentes? Vamos lá, eu quero que você pense. Por que há tantas igrejas diferentes? Pensa aí comigo. Eu quero que você imagine isso. Porque às vezes as pessoas fazem crítica sem ter uma noção, né? Deus, Jesus, melhor dizendo, quando ele veio à Terra, ele não deixou nenhuma igreja, mas ele deixou a igreja do Senhor naquela época, formando aqueles 12, um se perdeu, ficou 11, depois Matias é colocado como o 12º novamente, para que a igreja continuasse funcionando. Não havia um nome para essa igreja. As pessoas que conheciam a igreja daquela época, dos discípulos, chamavam aquele povo do caminho. Atos você vai ver algumas referências ao povo do caminho. Quando Saulo vai perseguir a igreja, ele vai perseguir o povo do caminho. Por quê? Porque Jesus ensinava o seu povo, ensinava os discípulos e aqueles seguidores
durante a caminhada, durante o dia a dia, no caminho. E Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. Mas Jesus não deixou uma igreja específica. Com o tempo foram surgindo muitas denominações, né? Até chegar em 1500, quando realmente surgiu as igrejas evangélicas, né? Protestantes, porque protestaram ali contra a Igreja Católica através de Lutero, porque consideravam que havia algumas coisas que precisavam ser consertadas. Mesmo Lutero não querendo repartir a igreja, foi o que aconteceu. Então surgiram as igrejas protestantes, do qual a Igreja Batista é uma delas. Mas qual dessas igrejas é a melhor? Não tem igreja melhor. Há vários ministérios, porque é importante que haja vários ministérios. Porque cada ministério é como se fosse uma rede e vai pescar almas, e vai trabalhar com pessoas, e vai ali ajudar pessoas a serem transformadas. Então, Assembleia de Deus, aqui no caso a Casa de Oração, Deus é Amor, Universal, Mundial e por aí vai, são necessárias. São necessárias porque são redes que vão atingir alguns tipos de corações diferentes, e o nosso intuito é realmente que o reino de Deus seja engrandecido, que o reino de Deus seja abençoado através das igrejas. Nenhuma igreja salva, a igreja mostra o caminho, a igreja aponta a direção e tem que apontar para Jesus. Amém? Então por que há tantos ministérios e igrejas diferentes? Porque é necessário para atingir muitas e muitas vidas. Amém? Glória a Deus. Como que você vai descobrir que uma igreja é boa? Quando ela prega a palavra de verdade. Quando pessoas que estão frequentando ali têm a sua vida transformada. A pessoa, ela tinha uma conduta suja, ruim, uma índole ruim, má fama, e quando ela vai para aquele ministério, para aquela igreja, a vida dela começa a mudar. A família dela começa a mudar. Isso mostra que a pessoa realmente está vivendo o Evangelho. Não é apenas estar dentro de uma igreja, é permitir que Deus ele mude a pessoa de dentro para fora. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas não permitem que Deus mude elas. Então elas estão apenas simpatizantes, pessoas que batizavam até mesmo estão lá, mas não tem uma diferença de vida porque não permite que o Espírito Santo esteja trabalhando de verdade. A gente tem que prestar atenção nisso, irmão. Se a cada ano que passa você não se torna mais parecido com Jesus, tem algum problema com a tua fé. Se a cada ano que passa você não fica mais, você não tem as atitudes mais parecidas com as que Jesus teve, então você precisa se preocupar. Há alguma coisa errada aí dentro de você. Você precisa repensar a sua fé. Se a nossa família batista, as pessoas ao entrarem, ao chegarem ali, não encontrar comida, não encontrar água para matar a sede, alimento para a alma, pessoas não forem transformadas, então nós temos que repensar a nossa família batista, a nossa igreja batista. Porque a vontade de Deus é que pessoas sejam transformadas, que haja frutos, e frutos que permaneçam. Na igreja de Atos, não precisava de convites para as pessoas ir juntar aquele grupo, aquela família, aquela igreja. Eram os milagres, era a mudança de vida, era o amor que convencia as pessoas. Elas iam porque elas viam, notava isso. Era nítido como era gostoso servir ao Senhor juntos. Então eles começavam a se juntar com aquele grupo e as pessoas começaram a aumentar de 3.000 para 5.000 e por aí foi crescendo, crescendo absurdamente. Amém? Então nós precisamos de uma igreja. Por quê? Porque é dentro da igreja que você vai descobrir o seu propósito. E não só descobrir, mas você vai vivenciá-lo, vai colocar em ativação. Você vai começar a exercitá-lo. É servindo uns aos outros. Deus deu dom, capacidade para cada um de nós de forma diferente.
Ele poderia dar para uma só pessoa, mas isso ia ensoberbecer o ego, o orgulho, e a pessoa ia se sentir um semideus, ia dar trabalho. Então Deus repartiu isso entre todos, cada um com seu dom e capacidade, para que todos possam crescer. Mas é importante que a gente congregue, que a gente tenha uma casa para morar, uma família. Presta atenção em Hebreus 10. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Presta atenção no 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Olha só, presta atenção nesse versículo, principalmente no 25. Não deixe de nos reunir, não deixemos, como fazem alguns. Quando Paulo fala para a igreja aos Hebreus, ele está dizendo, olha, não deixem de congregar, não deixem de estar juntos. Por quê? Porque o tempo está próximo. Se você pega um braseiro e você começa a separar as brasas, daqui a pouco esfria, aquele fogo se apaga. É importante que as brasas estejam bem pertinho umas das outras para que aquele calor continue ali por muito e muito tempo. Quando você falar, eu sirvo a Deus na minha casa, não preciso de uma igreja, você está enganado, você vai esfriar. Você corre o risco de abandonar a tua fé. Nem todo mundo tem a maturidade, nem todo mundo tem essa base para poder permanecer firme sem estar junto com o corpo. Quando a igreja é perseguida em alguns países, infelizmente isso é necessário. Aí não tem como, porque não há igreja, não há culto. Então a pessoa que conhece o Senhor, ela vai permanecer ali e o Espírito Santo vai aquecer. Mas nós que temos essa liberdade, precisamos aproveitar enquanto nós a temos. Porque do jeito que nós vemos o mundo, as questões do Brasil, isso pode ser que termine essa liberdade daqui a alguns anos. E depois você não pode lamentar que você agora não tem mais como ir à igreja. Porque no tempo que você pode, muitas vezes você não vai. Fico muito feliz, por exemplo, com o Rude, a Patrícia, o João, eles que moram a 10 quilômetros aqui da cidade, Ribeirão Cascalheira, e eles vêm para os cultos, vêm de moto para os cultos 10 quilômetros. Às vezes, pessoas que moram aqui na cidade não têm a mesma disposição. Lá no Fontoura, onde nós tínhamos nosso ministério ali, nosso primeiro ministério, havia também o casal Beto e Nilzane. Eles moravam a 20 e poucos quilômetros. Na época não tinha asfalto ainda, na rodovia que ia para o Xingu. E eles andavam mais de 22 quilômetros com estrada ruim, com chuva, da forma que tivesse a estrada. Mas eles iam para o culto, iam para a EBD, se tornaram professores da escola bíblica e de noite estavam lá no culto novamente. Olha só o amor pela obra. Que Deus coloque esse amor no seu coração, essa disposição dentro da sua alma, para que você possa ter uma aliança com uma igreja. Não estou falando apenas do ministério da Igreja Batista. Eu quero que você vá aonde o seu coração arda, onde você se sinta bem, mas você precisa congregar. Eu lembro de um amigo meu, eu chamava ele sempre para ir na Igreja Batista, eu convidava, ele era na época uma juventude um pouco mais antiga minha, né? Agora eu já sou um jovem um pouquinho mais velho. E ele não ia, foi algumas vezes, não se interessou. Uma vez que ele foi para a Assembleia de Deus, ele ficou e Deus começou a transformar a vida dele, e ele começou a ter ousadia até para pregar a palavra. Então, querido, não importa onde você vai, é importante que a sua vida seja transformada, que você tenha intimidade com Deus, que você tenha proximidade com o Senhor. Esse é realmente o projeto, o plano de Deus, que você esteja congregando. O salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Agora estamos aqui juntos às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. A adoração era centralizada, canalizada em Jerusalém, aonde Salomão fez o templo do Senhor. Na época de Davi ainda era o tabernáculo. Você vai estudar um pouco disso no Velho Testamento. Era uma barraca onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Mas as pessoas iam até Jerusalém para prestar adoração ao Senhor. E havia muitas e muitas e muitas famílias, centenas, milhares, que iam em peregrinação, andando muitos quilômetros, para poder chegar lá e adorar ao Senhor. E hoje nós temos a igreja bem perto, nós temos carro, nós temos condições de andar, e muitas vezes não temos uma aliança com essa igreja. Nós precisamos ter uma aliança com a igreja local, com a igreja onde nós nascemos espiritualmente. Eu sou fruto do trabalho da Igreja Batista em Altaquari. Quando criança havia os trabalhos e eu participava. E eu fui sentindo no meu coração um desejo de ajudar as pessoas, de pregar a palavra, de fazer alguma coisa. E então Deus começou a me levantar para isso. A igreja lá percebeu o meu chamado e começou a investir na minha vida, me enviou para o seminário, e hoje eu estou aqui em Ribeirão Cascaleira, desde que me tornei missionário, 2010, até agora 2021, já tem 11 anos em que eu estou no ministério. E louvo a Deus pelo chamado. Louvo a Deus, porque foi a igreja que me proporcionou eu descobrir o meu chamado, a minha vocação. A igreja me capacitou, financiou isso, e hoje eu posso servir ao Senhor com o meu chamado. Amém? A igreja não tem preço, a igreja não tem negócio. Ela é uma edificação divina, o qual Deus quer que participemos dela com integridade e amor, servindo a Deus através da igreja. A igreja, então, não é um lugar de negócios, é um lugar de transformação de vida. Ela mais se parece com um hospital, um local de curar os enfermos, os doentes. A célula faz parte desse trabalho, onde a gente pode estar perto das pessoas, ajudar, orar por elas, levar a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que muda. Então o nosso trabalho, o trabalho da noiva do Senhor Jesus, da igreja, é levar a palavra, é apresentar o amor de Deus às pessoas. Como que nós vamos poder mudar a vida de alguém? Como que nós vamos ajudar com que as pessoas acreditem em Deus? Através da igreja, vivendo esse amor, ajudando as pessoas, pregando a palavra, orando, fazendo a sua parte, sendo um canal de bênção. Cada um de nós pode dar alguma coisa para alguém. E não falo de bens ou de financeiro, mas falo da própria vida, do seu testemunho, daquilo que Deus fez ou está fazendo na sua vida. Se você repartir, se você compartilhar com testemunho aquilo que Deus tem operado na sua vida, outras pessoas que precisam do mesmo vão ver isso. A sua fé vai aumentar e elas poderão ter intimidade com Deus. A igreja é o lugar onde devemos aprender a servir, a exercer dons, aprender a construir o que Deus deseja construir na cidade. O que será que Deus quer fazer aqui em Ribeirão Cascaleira? O que Deus quer fazer na cidade, no local onde você mora? Se você estiver alinhado com o coração de Deus, você vai entender aquilo que Deus quer fazer. E você vai poder desenvolver isso de alguma forma, com algum projeto. Conheço, por exemplo, trabalhos de igrejas que têm centros de recuperação de alcoólatras, de viciados, tanto para mulheres como para homens. Isso é o trabalho da igreja. Escolinha de futebol. Na igreja onde eu nasci espiritualmente tem a escolinha de futebol semear. Então é gratuito. A criançada vai lá,
e lá elas ouvem a palavra, e ali elas treinam futebol e sonham com uma carreira, né? Tem uma expectativa, tem um sonho plantado no seu coração, porque pessoas gratuitamente são treinadores, são pessoas que vão levar a palavra, que ajudam na disciplina, e de alguma forma, na simplicidade, Deus tem usado essas pessoas para transformar a vida de meninos e meninas. Ok? Você está me entendendo? A igreja pode fazer muita coisa. E é para isso que estamos aqui, para atingir a cidade de alguma forma como um canal de bênção, como portas abertas para transformação. Quantos casamentos são restaurados dentro das igrejas? Quantos jovens são retirados da droga, da violência, do roubo, da delinquência, por estarem num grupo de jovens da igreja? Quantos? Às vezes o trabalho da igreja é tão importante dentro da sociedade que a própria sociedade não consegue enxergar. Quantos suicídios são evitados? Quantos viciados são libertos? Esse é o trabalho da igreja do Senhor. É um trabalho que fica muitas vezes no silêncio, nos bastidores. Há muita gente que ajuda com cesta básica, igrejas que acompanham, que ajudam, que estão por perto. Por que isso? Porque é o amor de Deus que está dentro do coração. E as pessoas fazem isso voluntariamente, fazem isso por coração, porque é assim que Jesus fazia. Mas é a igreja junta que tem esse poder. Jesus certa vez disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, contra o corpo de Cristo reunido. E o corpo reunido de Cristo é quando há o culto de celebração. É quando há a célula, que as pessoas se juntam para poder adorar ao Senhor, para poder servir ao Senhor. É isso o que Deus deseja para nós. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Como foi falado ali um pouco antes, naquela quebra-gelo do pastorzão, que nós não somos nada sozinhos. O Senhor não quer que a igreja seja uma pessoa isolada. Cada um de nós é uma parte, uma célula dessa igreja. Mas é juntos que esse poder transforma. É juntos que isso vai mudar a vida das pessoas. É necessário, é importante então que você congregue, que você tenha uma aliança com o Senhor. Você que está dentro da igreja, você que já se batizou, você que agora aceitou Jesus como Salvador, você precisa pedir para o Espírito Santo te mostrar qual é a tua função dentro da igreja. Qual é a tua função dentro do corpo? Você precisa entender isso em nome de Jesus e viver isso. De que forma Deus vai usar você? Às vezes você vai ser um pastor, uma pastora, líder de louvor. Às vezes você vai ser uma pessoa que vai ajudar na intercessão, na limpeza da igreja, na mesa de som. De alguma forma, durante o dia a dia lá no seu trabalho, você vai falar de Jesus, você vai ser um influenciador. O que importa é que você comece a viver aquilo que Deus te chamou, para que o seu coração seja cheio, para que a alegria do Senhor venha encher você, transbordar na tua vida. Deus te chamou para fazer algo maior que você. Você é uma grande potência nas mãos de Deus. Talvez você não vai ser um líder de célula, mas você vai apoiar o trabalho do líder. Você vai ajudar a organizar a casa para quando o líder chegar, esteja tudo em ordem, tudo beleza, tudo legal. Não é verdade? Mas de alguma forma nós podemos contribuir. Olha que interessante, na palavra do Senhor diz lá em Atos que havia uma mulher chamada Dorcas, se não me engano, agora se não me falha a memória, e o que ela fazia? Ela costurava roupas para as viúvas e para as senhoras. Ela costurava roupas. E assim ela ajudava aquelas senhoras a se vestirem e a ter a sua roupa, seus vestidos. E quando aquela mulher falece, aquelas mulheres choram amargamente de dor pela perca de Dorcas. Por quê? Porque ela mostrava o amor de Deus. através desse cuidado. E depois ela é ressuscitada.
por um homem do Senhor naquela época. Então, olha, há muitos meios da gente ajudar. Há muitas formas. Às vezes ouvindo alguém, aconselhando e principalmente orando. Eu não sei fazer nada, não sabe? Então ore. Pegue o nome de pessoas que precisam muito de Deus. Comece a orar pedindo para que elas se convertam, que elas sejam transformadas. Isso é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Há uma grande necessidade de que a gente possa, em nome de Jesus, fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Porque uma capacitação, um dom, já está sobre a nossa vida. Agora precisamos exercê-lo, precisamos vivê-lo. Por isso você precisa estar numa igreja séria, que pregue a palavra do Senhor, aonde você vê que pessoas ali são transformadas pelo poder de Deus. Você precisa ir para essa igreja, fazer uma aliança com Deus e começar a ajudar ali dentro da igreja de alguma forma. Deus vai te mostrar de que forma. Deus vai mostrar para você. Amém? Você faz parte do aperfeiçoamento do corpo de Cristo com os seus dons e capacidade. Mas para que isso aconteça, essa aliança deve estar firme. Você foi chamado para edificar a vida do seu irmão. Isso que você tem que entender. Você foi chamado para abençoar o seu irmão. Você foi chamado para ser um canal de bênção na vida de alguém. Ou na vida de muita gente. Deus quer te usar. Talvez você fale, mas como? Eu sou tão simples. Olha, demonstração de amor nunca é demais. Todo mundo hoje em dia precisa ser amado, cuidado. Eles precisam sentir que alguém está se importando. A maior arma que nós temos para derrotar as obras das trevas é o amor. Então, quando você acredita numa pessoa que ninguém está nem aí, quando você começa a abraçar e ajudar uma pessoa que é desprezada pela sociedade, que já falhou muito, essa pessoa vai ver, ela vai sentir o seu amor, vai sentir-se valorizada. E essa pessoa, ela tem uma grande chance de ter a vida transformada porque você acreditou nela. Acredite nas pessoas, ore por elas. Acredite, porque essa fé que você vai depositar, essa confiança no coração de alguém vai mudar a vida dela. Amém? Glória a Deus. Final de semana agora nós fomos na fazenda de um casal aqui da igreja e chegando lá eu conheci um senhor chamado Silvio. Silvio era um homem alcoólatra que ficava jogado na sarjeta. As pessoas ajudavam com comida, ajudavam de alguma forma, mas ele vivia ali jogado. E ele pediu para esses irmãos da igreja, olha, por favor, me leve para uma fazenda. Me leve para um lugar onde eu possa trabalhar. Eu quero sair daqui, porque se eu ficar aqui eu vou morrer. E esse casal ali, com dificuldade, mas resolveu adotar esse homem, esse senhor. Levou para a fazenda. E eu vi lá a alegria desse homem. Ele trabalhando, ele ajudando a cuidar da roça, e ele alegre ali, desejando uma mudança de vida. Agora ele está tendo uma oportunidade. E nós estivemos ali, oramos com ele, e ele quer deixar o cigarro, e agora ele tem sido ajudado. De alguma forma, nós podemos fazer alguma coisa. E Deus vai te usar para isso, eu tenho certeza. Esse é o poder da igreja. Uma pessoa que serve a Deus na sua casa, às vezes ele vai conseguir chegar até o fim e ser salvo. Mas ele não vai cumprir o propósito que é abençoar os irmãos, que é edificar a vida um do outro, que é usar a sua capacidade, o seu dom para poder mudar a vida de alguém. Isso ele não vai fazer. Por quê? Porque é uma visão egoísta. Estou buscando a Deus na minha casa, é isso que me importa. Não foi isso que Deus quis. Ele quer que a gente realmente venha investir em alguém, venha amar as pessoas e elas possam ser transformadas. Amém? Você é uma bênção nas mãos do Senhor. E eu quero deixar aqui mais uma vez Hebreus 10, 24 e 25.
Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. A vinda do Senhor está próxima. Nós precisamos nos unir, nos manter juntos como brasas acesas, para que assim a gente tenha mais força de poder abraçar essas pessoas, trazê-las para perto de Jesus, trazê-las para perto do Senhor e elas terem chance de ter uma vida transformada. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que essa palavra venha motivar, venha despertar o coração de cada um, trazendo vontade, desejo de ter uma vida transformada, de ter uma vida mais próxima da Tua vontade. Que o Senhor possa, meu Pai, quebrar as barreiras, que o Senhor possa ajudá-las a ter uma vida de que valha a pena, uma vida feliz e alegre, vivendo o seu propósito, dentro da casa do Senhor, servindo algum ministério, ajudando pessoas através da igreja. Porque nós queremos viver como um corpo, assim como o Senhor deixou aquela igreja primitiva em Atos. Que nós possamos ser essa igreja viva, edificante, transformadora em nossa época, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu amado. Muito obrigado por você esteve comigo até agora. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. E quero te convidar para domingo, às 19h30, nós estarmos juntos ali na igreja, cultuando, celebrando ao Senhor. Nós ali respeitamos o limite de presença, nós estamos cuidando da saúde das pessoas ali dentro, com álcool em gel, com distanciamento, e você pode estar lá com segurança. Um grande abraço. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Valeu!